Sejam bem-vindos ao Integrity Videocast. Hoje vamos conversar em torno do tema Democracia e Liberdade de Imprensa em Moçambique. Para falar sobre este assunto, trouxemos aqui hoje um grande jornalista. Ele que foi presidente do Conselho de Administração da Mídia CUP, é proprietário do Savana e foi eleito como o melhor jornalista africano de língua portuguesa nos prêmios da CNN MultiChoice em 2008. Fernando Lima, seja bem-vindo. Obrigado. Sim, Fernando Lima. A sua carreira, o Fernando Lima tem mais de 40 anos de carreira e ao longo do percurso ganhou vários prêmios. Mas como é que surge esse interesse pelo jornalismo? Ou quando é que surge a paixão do Fernando Lima na área do jornalismo? Talvez é uma história que não é muito interessante, porque não foi uma questão de paixão, foi uma questão de militância. Tipo, tens que ir para ali porque é preciso ir para ali para ocupar um espaço. Eu era um estudante universitário, militava politicamente num dos grupos que havia depois do 25 de Abril e da Independência. A maior parte da redação do Jornal Notícias tinha saído, porque eram todos portugueses, e era preciso ocupar espaço na redação. Então eu recebi, como se costumava dizer na gíria na altura, recebi a tarefa de ir ocupar um lugar na redação do Jornal Notícias. Portanto, eu nunca pensei que iria ser um jornalista, embora trabalhasse como tarefeiro também no Jornal Notícias, recolhia os resultados do futebol nos domingos de manhã para depois saírem na página desportiva de segunda-feira os resultados das reservas e dos júniores que se disputavam nos domingos de manhã. Fernando Lima disse que nunca foi uma paixão fazer o jornalismo. Conte-nos qual é que foi a primeira impressão que teve quando esteve diante de uma redação. Bem, eu acho que foi amor à primeira vista, porque para entrar no jornal foi preciso fazer testes. Eu fiquei muito bem qualificado nos testes. Ainda me lembro, tive que fazer uma notícia sobre um desastre de comboio. É um clássico para responder àqueles Ws todos ou àqueles Qs todos. Como é que foi, quem foi, quando, onde, essas coisas todas. Depois eu comecei a trabalhar no Internacional e como tinha uma boa bagagem política, eu podia discutir com todos os chefes na redação, o que me dava digamos, um grande conforto na redação, porque eu era muito jovem e, portanto, conseguia argumentar com pessoas que eram muito mais velhas que eu. Portanto, integrei-me muito bem, progredi rapidamente, mas a minha carreira no Notícias também, por divergências políticas, sobretudo com o Partido Frelimo, acabou ao fim de 6 meses. Fez parte da criação da Mídia CUP, o primeiro órgão de comunicação independente do país. Conte-nos como é que foi a criação da Mídia CUP e quais foram os desafios que enfrentou. Bem, essa é uma história muito bonita. Éramos jornalistas vindos de vários órgãos de informação, nomeadamente da Agência de Informação de Moçambique, a Agência Governamental de Informações, e todos nos reunimos para fazer uma cooperativa, e não era inocente o facto de fazermos uma cooperativa, significa que estávamos todos em pé de igualdade neste projeto para fazer jornalismo de forma independente, nós que vínhamos de uma tradição de jornalismo controlado pelo Estado, controlado pelo Governo, controlado pelo Partido Frelimo. Foi uma excelente oportunidade e uma excelente experiência. O maior problema que enfrentámos foi a questão dos fundos. No entanto, com paciência e com muito trabalho árduo,
nós conseguimos os fundos não só para começar o Mediafax e, sobretudo, para começar o Savana, porque era preciso muito dinheiro para pagar as impressões, para comprar papel, e isto tinha que acontecer todas as semanas. Quando da criação da Media Cup, o Fernando Lima teve a oportunidade de trabalhar com o Carlos Cardoso. Pode nos descrever como é que foi essa experiência? Trabalhar com o Carlos Cardoso era muito complicado. Eu trabalhei mais de uma década com o Carlos Cardoso na Agência de Informação de Moçambique. Ele, como um indivíduo brilhante, eu atrevo-me a dizer que ele era um gênio. Os gênios não são pessoas fáceis, são pessoas muito complicadas, não gostam de ser contrariadas, sempre acham que a sua ideia é melhor. A única coisa boa que o Cardoso tinha nesse aspecto é que ele, se lhe fosse demonstrado que ele estava errado, ele finalmente aceitava que estava errado. Só para dar um exemplo, uma vez meteu-se-lhe na cabeça que queria fazer poesia numa agência de informação, ou seja, assim como nós divulgávamos notícias, também divulgávamos poemas. E eu disse-lhe que isso era profundamente errado, não conhecia no mundo nenhuma agência que tinha um serviço de poemas. E ele insistiu, mas isto foi um desastre total, e ele aceitou que foi um desastre total, e muitas outras coisas que ele conseguia ter a humildade, porque ele era uma pessoa magnânima, uma pessoa muito brilhante. Então conseguia, e com um enorme ego, portanto o seu ego era tão grande que ele conseguia acomodar mesmo aquilo que ele considerava à partida que não eram os seus pontos de vista e as suas convicções. Portanto, era difícil, mas ao mesmo tempo era muito interessante trabalhar com uma pessoa tão brilhante. Até hoje faz-me falta o Carlos Cardoso, e ainda mais um pequenino exemplo. Muitas vezes fui a reuniões em que não sabia qual seria o desenlace dessa reunião, se haveria soluções para os problemas que íamos debater nessa solução, e o Cardoso conseguia encontrar de uma forma incrivelmente brilhante sempre saídas para os problemas que enfrentámos. E não eram questões mesquinhas e pequenas. Vi-o neste tipo de debates com o Presidente da República, com vários ministros, e isso era outra das suas características. Nunca ficou intimidado por falar para o Presidente, para o Ministro, mesmo que os ministros tivessem essa fama de serem terríveis. Naquele tempo, ser terrível significava mandar um jornalista para um campo de reeducação, que eram essas prisões a campo aberto, onde também iam jornalistas. A carreira do Fernando Lima começa nos anos 70. O Fernando Lima viveu o período antes da existência da lei de imprensa e viu a sua implementação em 1991. Com base na sua experiência, qual é a avaliação que faz da liberdade de imprensa desde o início até os dias atuais? Mas antes, vamos a um breve intervalo. Até já. Sejam bem-vindos à segunda parte do videocast. Estamos aqui hoje com o Fernando Lima, falando sobre a democracia e liberdade de imprensa em Moçambique. Antes mesmo de irmos ao intervalo, deixamos aqui uma questão no ar. Fernando Lima, qual é a avaliação que faz da liberdade de imprensa desde o início até os dias atuais? Em primeiro lugar, eu devo dizer que fiz parte do grupo de trabalho da Organização Nacional de Jornalistas que trabalhou na primeira lei de imprensa, a tal que ainda está hoje
que ainda está em vigor. Portanto, sinto-me muito orgulhoso com essa lei de ter sido parte e também porque essa lei não é uma má lei, garante-nos a todos o mínimo de liberdade, fazermos o nosso trabalho com independência, com integridade, sem sermos violentados no nosso dia-a-dia. Aquilo que eu acho é que se essa ferramenta tem sido útil até hoje para nós, embora eu admita que tudo tem o seu começo e o seu fim. E, portanto, com a introdução das novas tecnologias, das plataformas sociais, de maior sofisticação desses meios, da própria rádio, é natural que seja necessário mexer na lei de imprensa. Aquilo que eu não posso concordar é que, a propósito e com este pretexto, se pretenda fazer uma nova lei que não beneficia o clima de democracia em Moçambique, mas o complica e torna, nomeadamente, a vida dos jornalistas muito mais difícil. Portanto, eu estou completamente em desacordo com este novo draft ou proposta de lei de imprensa que o Parlamento pretende aprovar para o país. Nesse contexto da nova proposta de revisão da Lei 18/91, a mesma lei estabelece no seu artigo 24 a obrigatoriedade dos jornalistas de enviarem um exemplar à Procuradoria-Geral da República e às procuradorias provinciais. Fernando Lima acha que estaríamos diante de um elemento limitador da liberdade de imprensa? Esse é apenas um detalhe, Maria. Há muitas outras limitações, sobretudo de natureza administrativa, que tornam muito mais difícil a vida dos jornalistas e a vida das organizações jornalísticas. Portanto, é isso que se pretende, é tornar o registro de empresas jornalísticas mais difíceis, a atividade de jornalistas mais difíceis. Só para dar um exemplo, nós que estamos aqui, hoje podemos agarrar num computador e fazer o nosso blog. Daqui a 2 horas destruímos o nosso blog ou destruímos a nossa conta no Facebook ou no Instagram, começamos outra conta, a conta pode ser Princesa Negra ou Príncipe Encantado ou o que é que quer que lhe chamemos, mas nós temos essa liberdade e não é um governo que consegue travar essa liberdade. E este, para mim, é o problema do nosso governo. É que o nosso governo não se apercebeu que está no século XXI e quer fazer uma lei que não responde ao contexto das novas tecnologias, ao contexto em que vivemos. Vocês, com os vossos meios que têm aqui no Media Lab, vocês podem fazer todos os dias e a todas as horas novas criações e não pode ser um burocrata qualquer, é impossível um burocrata qualquer, a não ser que vos ponham um adesivo na boca ou vos atem as mãos atrás das costas para vocês não teclarem no computador. Penso que este aqui é o drama e é uma tristeza, porque isto, Moçambique foi muito elogiado por ter uma lei muito progressista, muito pró-democracia, e agora está a ser criticado exatamente porque tem uma lei que não compreende esses avanços no aspecto do desenvolvimento dos mídias. Isso entristece-me muito, porque o nosso país não fica bem na fotografia e nós assistimos a toda a hora nesses rankings do Freedom House, de Transparência Internacional, Repórteres Sem Fronteiras, Comitê de Proteção de Jornalistas, o nosso nível está sempre a baixar, nunca está a subir. Ora, não é bom para o país estarmos sempre a baixar nesses níveis, nesses índices que avaliam a democracia em termos internacionais. Olhando aqui para o contexto moçambicano, a própria liberdade de imprensa, ela consegue consolidar a democracia. Estamos num contexto em que há uma lei, sim, de liberdade de imprensa.
e a Constituição da República estabelece que estamos num país democrático, mas olhando para aquilo que acontece no contexto moçambicano, essa liberdade de imprensa consolida a democracia? A liberdade de imprensa, sim, consolida a democracia. Se forem introduzidas alterações na liberdade de imprensa, nomeadamente em coartar a liberdade, não prejudica o ambiente democrático em Moçambique. Mas, pela reação que houve até hoje dos jornalistas, sobretudo das camadas mais jovens, que têm uma atitude muito mais irreverente em relação às autoridades, em relação à própria prática do jornalismo e à prática da liberdade de expressão, eu estou muito convencido que o governo não vai conseguir levar em frente os seus propósitos. Não porque eu estou a dizer que não vai, mas, por exemplo, vejamos, esta vai ser a terceira tentativa que o governo tenta aprovar a nova lei de imprensa. Significa sempre que no último minuto sempre falha. Falha por quê? Não falha porque alguém se atrasou em levar a lei ao Parlamento ou o ministro estava indisposto. Falha porque existem dinâmicas de forças políticas moçambicanas, de vontades políticas moçambicanas e também internacionais que não permitem ao governo aprovar uma lei mais repressiva contra os jornalistas e contra as organizações de mídia. Muito obrigada pela presença, Fernando Lima. Chegamos ao fim do nosso videocast. Estivemos aqui hoje em conversa com o grande jornalista Fernando Lima em torno do tema democracia e liberdade de imprensa em Moçambique. Esperamos por vocês na próxima edição do videocast. Não se esqueçam de deixar o like e de nos acompanhar nas nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Muito obrigada. Até a próxima.